O Conversa com Orley de hoje recebe o economista e professor Marco Antônio Nogueira. Ele explica como devemos agir com o nosso cartão de crédito para não termos prejuízo e como andam suas contas. Esse é o tema do nosso programa. É mais ou menos o que acontece com o brasileiro. A imensa maioria do endividamento é no cartão de crédito, né? E por uma razão muito simples, é um dinheiro que você tem ali disponível, muitas vezes sem avaliação do risco. Você recebe o cartão em casa com até 10.000 lá de Aham. disponibilidade. E aí, gastando ele adoidado, gera esse problema. Um programa com muitas dicas e conteúdo para você melhorar a sua vida financeira. Diante de uma compra de um sorvete a um carro, qualquer tipo, faça aquelas três perguntinhas. Eu quero. Normalmente a gente quer. Uhum. Eu posso. Olha, eu até posso. Eu preciso? Não. Abortar a compra. Curta, comente e compartilhe. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Conversa com Orley. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, sobre um tema que diz respeito a todo mundo, entendeu? Que tem um cartão de crédito, um cartão de débito, nem tanto, mas de crédito principalmente. É um assunto polêmico às vezes, mas de real interesse para a economia de todo mundo, da pessoa física, da pessoa jurídica também. Nós vamos conversar com o professor Marco Antônio Nogueira, que é pós-graduado em administração, com mestrado em engenharia da produção. Marco Antônio, é um prazer muito grande tê-lo conosco em nossa conversa com o Orley de novo, né? Quando o senhor veio aqui da última vez, eu falei, ó, você vai voltar aqui para a gente falar mais, tal, e agora surgiu esse lance do cartão de crédito. Vamos dar uma dissecada nisso aí. Vamos. Eu agradeço e no que a gente puder, e podemos muito, né? Aham. Passar informações. Como diria o profeta Oséias do Antigo Testamento, meu povo se perde por falta de conhecimento, que é o que a gente mais está vendo na E questão como financeira, da gestão financeira pessoal. o velho Oséias estava certo, mais essa, né? Mas essa. Marco Antônio, você abriu vamos dizer, um artigo, um trabalho seu, falando sobre o Cazuza, aquela música dele, o meu cartão de crédito é uma navalha. E, em muitos casos, é mesmo, né? A música é Brasil, que é uma espécie de um hino, Brasil, né? qual é o seu retrato? Não sei o quê, É, então, Brasil, mostra mostra a tua sua cara. cara, quero É. ver quem paga, tal. Aham. É, e em uma das passagens, essa questão do cartão de crédito ser uma navalha, né? Ele estava querendo dizer, dentre outras coisas, olha, posso gastar doidado, posso fazer, porque tem ali o recurso. Uhum. Então, traduzindo e trazendo, contextualizando para a gestão financeira pessoal, é mais ou menos o que acontece com o brasileiro. A imensa maioria do endividamento é no cartão de crédito, né? E por uma razão muito simples, é um dinheiro que você tem ali disponível, muitas vezes sem avaliação do risco. Você recebe o cartão em casa com até 10.000 lá de Aham. disponibilidade. E aí, gastando ele adoidado, gera esse problema, né? E tem o tal do rotativo também, né? Aquilo ali é um veneno, né? Olha, caiu no rotativo, é um sumidouro. Porque, só para você ter ideia, a taxa de juros do rotativo rodava, né, em fevereiro 438%. Quer dizer, 438% ao ano é um valor Nossa astronômico. Quem senhora. entrou ali dificilmente consegue sair. Por isso é que, tal qual uma navalha, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba se cortando, né, Uhum. danificando, prejudicando a gestão financeira pessoal. É, isso ocorre mais quando a pessoa desconhece, né? Como você disse, a gestão financeira que a pessoa não tem, não sabe gerir o dinheiro que ela tem. Não é, e entra num dilema, né, eu ganho pouco ou gasto mal? Ou as 2 coisas, Uhum. né. No final do ano passado, a revista Veja publicou uma pesquisa, dizendo que 74% das pessoas seriam felizes se tivessem um planejamento financeiro. Aí, a pergunta foi: "Ok, mas por que que você não tem?". A imensa maioria por desconhecimento.
A outra é porque não consegue. Aí a gente entra um pouco na questão psicológica ou da psicologia Uhum. financeira. Então, se eu, a pesquisa diz isso, serei mais feliz se fizer ou ter ou praticar um planejamento financeiro pessoal, por que que eu não estou fazendo? E aí a gente entra na educação, né? Entra no marketing que está a todo momento ao nosso redor, induzindo compre, compre. Só esquecemos de dizer que para comprar tem que ter recurso. E como o Uhum. cartão de crédito está ali, vou passando, vou passando. Aí se torna uma grande navalha. É, tem aquela coisa, né? O dinheiro está no meu cartão, o dinheiro é meu. Não é assim, Isso. né? Não, não é porque aquele dinheiro que é um crédito, ele vai te cobrar no final do mês um débito. Uhum. E como você tem outros, 71% da população, 71% do orçamento da família brasileira, ele vai para habitação, transporte e alimentação. Se não sobrar nada, você vai entrar no rotativo. E lembrando aquela estatística, né? Até maio, né, são 150 dias, a gente vai estar pagando impostos e taxas. Mais 120 dias pagando dívida. Sobra o caixa livre ali para algo em torno de 70 a 90 dias. Para um ano de 365, dá para ver o estrago que provoca. Nossa Senhora, é terrível. E essa gestão, voltando à gestão financeira, professor, não é aquele simples cadernetinha que tinha antigamente do armazém, né? Do deve e haver. Aí eu tenho tanto, eu tenho que gastar tanto. É por aí ou a coisa mais complexa? Olha, podemos começar por aí. Eu acho que se nós anotarmos, né, o que gastamos e o que recebemos, ficaremos surpresos que aproximadamente 25% do que a gente gasta poderia ser evitado. O Bezos, né, o Jeff Bezos, Sei. dono da Amazon, ele, ele fez uma publicação, né, dizendo, olha, se você gastar R$ 40 por semana, e a gente gasta R$ 40 por semana, R$ 5 ali no estacionamento aqui, um sorvete ali e tal. Se você gastar R$ 40 na semana e durante o ano a gente tem 52 semanas, você estaria deixando de ganhar ou guardar mais de R$ 2.000. Ou seja, anotar é a parte principal. Pode ser numa planilha eletrônica? Pode, mas a imensa maioria desconhece. É o extrato bancário também, às vezes Ponto. resolve, né? Exato. Coloca no papel, vê onde você gastou, etc. Eu, particularmente em casa, nós fazemos uma anotação na porta da geladeira, com aquelas despesas que não foram do cartão, que foram cash, Pix, Sim. tal. Então, gastou fora do cartão, anota ali. Aí a gente aplica isso num sisteminha que eu vou falar sistema que eu criei, e nós verificamos ali, olha, tá gastando muito aqui, por que que gastou tanto com o PET, por que que não financiou aquilo, vamos deixar de gastar tanto esse mês. Resumidamente, para ser feliz, segundo a pesquisa da Veja, se houvesse planejamento financeiro. Ele começa por uma anotação simples. E tudo passa também por muito impulso consumista, né, que as pessoas têm, que é Sim, terrível, né? sim. Tem uma estatística que diz que mais de 70% das compras num shopping são por impulso. E eu acredito que seja até um pouco mais. Eh a forma como o marketing chega até nós, Orley, é até de uma certa forma agressivo, né? Ele está te induzindo a comprar de qualquer maneira. E aí quando Já está você ali para isso, né? exato. Tá, não, tá ali, não é uma crítica ao marketing, né, mas Sim. ao comportamento da pessoa perante ao Aham. marketing. Quando você entra no Instagram e vê que o seu amigo foi tomar chopp em tal lugar, você se sente na obrigação de estar ali. Então, se não bastassem as questões mercadológicas, você tem o comparativo das mídias sociais. Tudo isso tem levado de uma maneira muito acelerada ao endividamento. E não esqueçamos do mais novo vilão, as bets. Hum. E estão aí para todo lado, né, na mídia. Como é que você me diz dessas bets, professor? Olha, é um cassino online, né? O que eu digo é o seguinte, uma estatística da E Ambima. altamente marketizado, né, que tá Ah, um não, horror. Horror no bom sentido. se você pegar os times de futebol, né, o mais recente é o Palmeiras, é patrocinado por eles, Uhum. né?
por jogadores, né? Ronaldo aparece, Rivaldo. Não tem problema o marketing. A questão está muito mais conosco de termos um comportamento até psicológico de nos precaver, né? De nos tornar mais resiliente a isso. Nessa questão da BETS, a Ambima, Associação Brasileira de Mercado de Capitais, final do ano passado, fez uma pesquisa que é aterradora. Diz o seguinte: brasileiro, como que está os seus investimentos? 70% não tem nenhum tipo de investimento. 27% diz que aplica na poupança e quase 20% no tigrinho. Então, o brasileiro está dizendo que o tigrinho é uma forma de investimento. Vai dar problema. Esse tigrinho já esteve na mira da Receita há pouco tempo. Né? O tigrinho, ele se tornou um símbolo, né? Uma persona dessas questões de jogos online. Mas não existe só o tigrinho, é que ele ficou muito famoso. Claro. Então, quando eu dedico parte do meu orçamento para isso, eu estou esquecendo da educação, que, aliás, já tem estatísticas dizendo que as pessoas estão deixando de consumir para jogar em jogos de bet. Está deixando de estudar para recursos. Então, repara como a questão de comportamento diante do dinheiro pelo brasileiro é desastrosa. É o reflexo também da nossa cultura. Né? O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Perger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Um trabalho que você fez, você colocou lá que quando sofro ou tenho atitudes relacionadas à dissonância cognitiva. Como é que é isso? Então, a dissonância cognitiva, ela está muito ligada a um estudo sobre a deformidade que a gente tem em relação às coisas. Significa o seguinte: eu não me vejo como pobre, portanto, vou gastar. Né? Tem até uma figura muito interessante que a pessoa está de shorts, uma roupa um pouco arremendada, olhando no espelho e vendo uma pessoa de smoking, ela mesma. Então, a disformia financeira significa uma coisa simples: eu não me vejo sem recurso. Por quê? Porque eu estou me comparando com os outros, o que está sendo no Instagram, porque eu não estou suportando, eu não consigo suportar tanto bombardeamento para comprar, etc. e tal. Então, eu entro numa disformia, ou seja, uma deformidade financeira. Não me enxergo como devedor. Aí já é um problema psicológico, até psiquiátrico, né? Sim, de repente. Né? Mas o inverso é verdadeiro. A disformia também atinge aqueles que têm muito dinheiro e se recusam a gastar muito. Eu não sei se você se lembra, existia um personagem do Ari Fontoura, Nonô Correia, sim, famosíssimo. Na época ele era sinônimo do Sovina, né, da pessoa que segurava tudo. Então tem pessoas com muito recurso que têm medo de gastar porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Isso também é um problema psicológico para coisa ruim. Né? Eu me vejo como rico, mas não sou, mas também eu me vejo como rico e não quero gastar. Qual que é a taxa de endividados que nós temos hoje? Como é que você vê isso? 85% das pessoas têm dívidas. Não há problema... Pessoa física. Pessoa física. Não há problema ter dívida. O problema é o perfil da dívida. Desses 84% que estão endividados, por exemplo, se você não pagar a fatura do cartão de crédito, você está endividado. Sim. Até aquele momento. Claro. O problema é que mais da metade desses endividados, eles se tornam devedores, né?
devedores no aspecto não pagaram em dia uma fatura, não pagaram em dia um boleto, e aí você tem escalas de 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então, de 85%, aproximadamente 45% não vai conseguir quitar na integridade as suas dívidas. Desses 40, 25% não tem dinheiro. Devo, Uhum. não nego, pago quando puder. E esse é um problema sério, né? E tem uma outra questão, Orley, que tangencia o que está acontecendo, que significa a reincidência do endividamento. Aproximadamente 5 meses após a pessoa quitar suas dívidas, sejam elas de qualquer tipo, Uhum. depois de 5 meses ela volta a ter dívidas, né? Quer dizer, eu quito, eu pago, fiz um esforço, Uhum. mas 5 meses depois eu volto a estar endividado, a estar até negativado. Isso é meio que patológico, esse tipo de coisa, né? Meio doentio, né? Também. Hoje um dos ramos da economia, inclusive um prêmio Nobel de 2021 ou 22, o Kahneman, ele criou não, isso já existia, ele fortaleceu o conceito da economia comportamental, que linka, né, junta Uhum. as questões da economia, da tecnicidade com a psicologia. E ele mostra, né, por meio de fórmulas, mas por meio de conceitos, o quanto as emoções, a questão de comportamento diante do dinheiro, se não for bem tratada, gera um grande problema. Então, uma pessoa que quita as dívidas, depois de 5, 6 meses, volta a ficar negativado ou ter dívidas, é um sinal de problema, sem dúvida alguma, de psicologia financeira. O governo está lançando agora mais uma medida aí que ele diz que é para fortalecer a economia e ajudar o assalariado, que é o consignado para quem é CLT. Parece que a coisa está se estendendo também para outras categorias. Isso não é meio arapuca, não, professor? Olha, refleti muito sobre isso, li alguns artigos, né? Só complementando, para os MEIs também, para empregadas domésticas também, está sendo estendido. Uhum. É, ele tá dizendo o seguinte, o governo, até de novo, a gente vai voltar para o marketing, é uma jogada mercadológica. O dinheiro que está lá no fundo de garantia é de quem? Da pessoa. Sim. Então, não seria, em tese, muito mais fácil a pessoa pegar 10% do recurso que está lá e ela usufruir, do que pegar aquele recurso via um banco que vai te cobrar 3% ao mês, deixa claro isso, né? Algo Uhum. entre 2 a 3% ao mês, para você, vai entrar no seu e-social, de uma certa forma, ele vai te conhecer enquanto persona financeira. E não tenha dúvida, Orley, que os bancos vão te mandar e-mail, vão te mandar cartão de crédito, vão te mandar faça um seguro, pague isso, etc. E muita gente se sente importante com isso, né? Ah, sim, cartão de crédito Status. é um status, né? Para É. quem não sabe, vai virar uma navalha. Então, o que o governo fez, uma jogada de marketing, né? É, quer dizer, aquele dinheiro que era meu, puro, eu vou ter que ter um banco, né? E eu ainda vou pagar uma taxa de juros para esse banco, né, para poder utilizar. Seria mais prudente, entre aspas, Uhum. deixar o recurso. Olha, você pode sacar 10%, que é o valor, né? E, e trabalhar com isso. E no caso, se você for demitido sem justa causa, aqueles 40% vão ser utilizados pelo banco para quitar a sua dívida. Se nós analisarmos o perfil do brasileiro, o endividamento do brasileiro, o gasto, aquela cultura que eu compro aquilo que cabe no bolso, quer dizer, pagando à vista é 100, mas parcelado é 150, ele vai fazer 150, nós estaremos criando aí mais um passivo de endividamento financeiro, pessoal. Agora, é tão fácil, né, professor, diante disso que o senhor está explicando para a gente, por que tomar essas medidas, hein? A gente sabe que uma ação mercadológica e marqueteira, né, para a gente falar no portuguesão claro mesmo. É. Orley, não nos enganemos, né?
desde o começo, desde o final do ano passado, quando o candidato X estava à frente, está ainda à frente para a presidência nas eleições de 2026, Uhum. o governo de plantão procurou criar medidas. Então, essa medida é essencialmente eleitoreira, né? Para melhorar a imagem, como é a questão do imposto de renda para quem ganha 5 mil, que também é uma outra jogada mercadológica. Então, o que nós temos? Sabemos que com a Selic a 14,25 vai chegar a E 15, subindo. vai chegar a 15. A economia tende a esfriar, ok? Então, economia esfriando, inflação aumentando, o povo endividado e sem dinheiro no bolso, ou com pouco recurso no bolso, isso significa o quê? Uma pesquisa eleitoral? Queda. Uhum. Então, o próprio Haddad, né, em uma determinada entrevista que ele fez num outro podcast, ele falando, não tem problema nenhum, a gente quer aquecer a economia. Mas nós estamos com um problema sério. O Banco Central aumenta a taxa, o outro libera dinheiro. Quer dizer, não vai fechar isso. Corremos o sério risco de fechar 2025 com 6%, sendo a meta 3%. E se o senhor acredita que isso vai influenciar lá na frente no mercado de trabalho, de Ó, alguma forma? esse ano não. Talvez a gente comece a sentir algum efeito no segundo semestre, porque quando você aumenta a taxa básica de juros, quando você olha os juros futuros subindo, quando você olha o Uhum. cartão de crédito a 440% ao ano, e isso tem um retardo, né, segundo a econometria, de algo em torno de 5 meses. Então a gente vai conseguir sentir alguma coisa em junho, né? Certo. Deveria sentir o quê? Um arrefecimento do mercado de trabalho, um não crescimento tão alto do PIB, porque nós estamos, em termos de economia, crescendo além da nossa capacidade. Só que o governo, com essas duas medidas, a questão do imposto de isenção para quem ganha até 5 mil, e essa questão agora do, de utilizar parte do fundo de garantia para compras, ele Uhum. tende a dizer o seguinte: não vamos, nós não vamos esfriar a economia, ou deixar ela morna, para manter o quê? Algo em torno de 6 a 7% de desemprego, manter um PIB chegando a 2, 2,5 em dezembro. Agora, a bomba é 2026. Como que a economia chegando a 6%? E lembrando, né, Orley, o nosso passado de inflação e a nossa memória inflacionária, a nossa inércia inflacionária é Uhum. grande. Eu te fiz essa pergunta em relação ao mercado de trabalho por conta por causa do Bolsa Família, que tenham influenciado tremendo. Já entrevistei vários empresários aqui, e a dor maior deles é a mão de obra, o trabalho. Que a mão de obra está ali, está disponível, mas o cara, a primeira pergunta que ele faz, quando é procurado pelos RHs da vida, das Uhum. empresas, vai ter que assinar a carteira, entendeu? É aquela perguntinha. Vai, porque você vai ter todos os direitos, não sei o quê, PPP. Não, então obrigado, não quero. Porque vai perder o Bolsa Família. Orley, já existem estudos, inclusive do IPEA, ele não é conclusivo, mas o IPEA Hum. fez isso, do José Camargo, que é um economista muito famoso também, dizendo taxativamente que sim, há uma influência do Bolsa Família na taxa de desemprego. Então a taxa de desemprego seria baixa, 6%, 6,2% que fechou em dezembro, ela Segundo seria. o IBGE, né? Não. Segundo a PNAD do IBGE. Vamos colocar ali a informação e a Aham. fonte. Segundo a PNAD IBGE, dezembro de 2024, 6,2%. O Bolsa Família, já existem estudos que mostram que ele está influenciando. Tem um, um slide, uma informação daquele site Poder 360, falando que da maioria dos estados do Nordeste, a quantidade de beneficiários do Bolsa Família é maior do que as pessoas que estão empregadas. Tem um outro detalhe, Orley. O governo de plantão bate no peito que
Nós atingimos, em dezembro de 24, 103 milhões de pessoas empregadas. Só tem um detalhe nessa questão aí. De novo, utilizando os mesmos dados dele. Apenas 45% estão com carteira assinada. Pô, mas onde estão, então, 60%? Boa parte na informalidade, boa parte no subemprego ou na subocupação. Então, efetivamente, a gente está criando uma bomba relógio para a Previdência, porque de 103 Sim. milhões, só 45 milhões estão com carteira registrada. E são esses 45 que vão poder sacar 10% do fundo de garantia, que é um direito deles pagando juros. E esses dados do IBGE, o professor, a gente vê. Vamos tomar nosso cafezinho, Vamos lá. Jubá, para dar uma adoçada na nossa É conversa. uma conversa árida, mas importante, Muito né? importante. E para você que está nos acompanhando, se na sua cidade não tem o Café Cajubá lá na venda, no supermercado e tudo mais, você pega o seu celular ou no seu computador, você acessa lá cafecajubá.com.br, Cajubá, cafecajubá.com.br, entre no mix do Cajubá, faça o seu pedido que logo, logo está aí o produto. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Essas pesquisas divulgadas pelo IBGE têm sido muito criticadas, né, professor? Com tendências, não sei, ideológicas, coisas assim. O Pockmann, né, ele é uma pessoa da esquerda radical. É um economista da Unicamp, né? É um cara, não vou discutir a pessoa é muito inteligente e Muito tal. festiva também, né? Em vários aspectos. Sim. Mas ele tem um perfil muito à esquerda, tá? E ele foi nomeado para uma área sensível. Eu diria que a gente precisa, quer dizer, eu acredito ainda nos dados do IBGE pelos técnicos que lá estão. Ele quis mexer em alguns indicadores, criar outros, etc., mas houve uma resistência muito forte. Se perdermos a credibilidade do IBGE, com certeza teremos um dólar a R$ 7 aí. Mas os dados que têm saído ali corroboram com dados de órgãos de classe ou mesmo com pesquisas de bancos. Eu já notei muita gente da grande imprensa mais séria já fez algumas comparações, por exemplo, com dados fornecidos pelo CAGED e pelo IBGE que não batem, principalmente em relação a essa questão do desemprego. Sim, porque são assim metodologias um pouco diferentes, né? O CAGED Mas o resultado teria que ser um único, né? Único ou parecido. Mas tem um detalhe ali. A questão do desemprego, pela PNAD, pelo IBGE, ela segue uma metodologia que é quase universal, tá? Sim. Mas é questionável, que diz que a pessoa que deixou de procurar emprego, né, ela não entra no cálculo. Não, você deixou de procurar, então você não entra no cálculo. Não, eu procurei e não achei, aí você entra no cálculo. Uhum. Né? Então são metodologias diferentes. Eu diria que a do CAGED, apesar dela ter um retardo aí de 1 mês, né, para processamento, ela é mais interessante para fazer o que você falou, confrontar ali, né? Mas são metodologias diferentes. Uma das contas nacionais, que é a questão do emprego, e a outra do nosso dia a dia, que é o CAGED. Essa questão do desemprego e de Bolsa Família e tudo mais, isso está provocando o surgimento de uma legião de empreendedores, de microempreendedores, que o pessoal pensa, eu vou montar o meu negócio. E acaba numa frustração tremenda, né? Que a gente cansa de ver aí todo dia. O cara
vai na junta comercial, por exemplo, abre lá a empresa dele, pô, já sou empresário. E não é bem assim, né? Não, o microempreendedor individual, né, ele paga um imposto ou uma taxa hoje deve estar em R$ 82, R$ 83 por mês, Uhum. com direito a se aposentar com salário mínimo. É uma conta que também não fecha. Quer dizer, eu Sim. pago 81 e vou receber 1.518, que é o salário mínimo. Outra questão importante, faz mais de 10 anos que nunca tivemos tanta pedidos de recuperação judicial. Fechamos 2024 com o maior número de empresas com pedido de recuperação judicial. Destas, 70% a 75% são microempresários. Como é que é isso, professor? Assim, explicando para o nosso pessoal entender direitinho. Como é que é? Para explicar, dar uma dissecada nisso aí, como é que é, num linguajar assim, bem mais acessível. A recuperação judicial? Sim. A recuperação judicial, ela é um mecanismo legal, óbvio, Uhum. em que a pessoa jurídica, significa a empresa, ela chega para um órgão de classe ou um juiz na justiça e diz, Sim. olha, eu não consigo pagar a dívida que eu tenho, seja no banco, seja com fornecedores, etc. Então, estou pedindo uma recuperação. Uhum. Recuperação, vamos fazer uma analogia com a escola. Você não tirava, a gente tirava C, agradecia, né? Mas se tirava D+, ou D, você caía na recuperação. O que é? Mais uma chance de você fazer outra prova para tirar no mínimo C. Uma repescagem. É mais ou menos isso. Durante essa repescagem, o juiz ou o órgão judicial vai dizer, ó, eu vou cancelar temporariamente a dívida que você tem, por exemplo, com determinado banco. Você vai renegociar essa dívida com os seus fornecedores, né, de tal sorte que aquilo que você deveria pagar vai ser dado uma carência. Enfim, há uma tratativa da pessoa jurídica com o sistema judiciário, estabelecendo uma regra por um determinado tempo para que você saia da recuperação judicial. O problema é que a imensa maioria das MEIs que entram em recuperação judicial não voltam mais. Só que aí tem uma facilidade de você sair dali e criar outra MEI, né? E Aí é outro CNPJ, outra vida. Isso, outra vida que segue. E a dívida com fornecedores ou bancos, ela fica ali para ser, de alguma maneira, cobrada. Então, é esse o mecanismo. Por isso é que se tem, né, a necessidade de criar um cadastro até com o CPF da pessoa para que não haja essa proliferação de MEIs. Sim. Fecha, cria, etc. Antes da nossa gravação aqui, da gente entrar no ar, a gente comentava aqui que o senhor comentou que problema financeiro é a segunda causa, a maior causa de divórcio no Brasil. Como é que é isso? Falta de grana separa o casal. Olha, inclusive o João, que estava, né, o nosso assessor tecnológico, está aqui do nosso lado, ficou assim, preocupado. Ele é solteiro. Solteiro, né? menino ainda. Menino, gente boa. Sim, a segunda maior causa de divórcio são as questões financeiras. E eu lembro muito de um ditado antigo, Orley, você não vai lembrar disso, dizia que quando a falta de dinheiro começa a bater na porta, o amor sai pela janela. Isso é do meu tempo. É do seu tempo. Então é isso. A segunda maior causa de divórcio no Brasil são questões financeiras. Seja porque o dinheiro está curto, né? Seja porque não consegue mais passear, tomar chopp, viajar, né? Tanto a mulher quanto o homem ou o casal. E isso vai gerando o quê? A teoria do sofá. Fica no sofá, o tempo vai passando, não tem dinheiro para isso, tem restrição para aquilo lá. Eu costumo dizer nas palestras e cursos de gestão financeira que eu faço que a grande função do dinheiro é nos dar liberdade. E é absolutamente isso. Olha, eu quero... Não, meu chopp está R$16, mas eu tenho a liberdade, pelo menos nesse momento, de fazer isso. Olha, eu tenho a liberdade de passar um final de semana num determinado hotel e num restaurante. Então, quando as pessoas tiverem, isso eu creio que vai demorar muito no caso brasileiro, a
a mente, né, a psique, os neurônios dizendo dinheiro te traz liberdade. Aí nós talvez vamos reduzir essa questão do divórcio. Tem até uma frase de para-choque de caminhão que é muito interessante. É. Casamento é um negócio que você só vai descobrir depois do divórcio. Que aí começa aquelas historinhas, né? O que que é meu, o que que é seu, eu quero 50% e vai por aí afora. É aquela história, né? Antes é vem cá, meu bem, depois é dê cá, meus bens. Acontece, Orley. É, Daí a importância, né? Desde tenra idade, você ter a questão de gestão financeira pessoal. Não tem como a gente fugir disso. Mas, infelizmente, os filhos repetem o comportamento dos pais. E aí a gente sabe para onde está indo. tudo passa pela cultura, né? Do que vem de lá de trás. Professor, voltando ao cartão de crédito, nosso prazo já está meio no talo. Que não vou dizer conselho, que orientação que o senhor daria para as pessoas, só para ratificar tudo aquilo que o senhor já disse, para lidar com o cartão de crédito? Olha, conselho número 1, tenha 1 ou 2 cartões de crédito. Por que 1 ou 2? Porque dá para você fazer uma jogadinha e Seria no caso de uma família, então. A É, mulher tem um, o marido tem outro. é. Seria por aí. Não, os Ou, dois ou, terem o mesmo cartão, tá. né, de preferência. Eu estou falando 2 cartões, por quê? Porque a depender da data de vencimento, você consegue ganhar até 10 dias em um e depois 5 dias no outro. Então, você está ganhando 15 dias no mês, Certo. dependendo do dia do vencimento. Uhum. E eu estou falando de 2 cartões porque a proliferação de cartão, que é um status, né? Você abre a carteira ali para pagar um café, tem 5 cartões, É uma fileira ali, né? como é o americano, né? Dos filmes que a gente vê. Aham. Então, reduza a quantidade de cartões. Segunda questão importante, anote tudo. Outra questão importante que eu vejo muito, o pessoal passa na maquininha, o proprietário pergunta, você quer a sua via? Não, obrigado. Não, pegue a sua via. Tem muita incoerência em determinados cartões de crédito. Você não vai saber o que você comprou, com quem foi. Só para você ter ideia, o mês passado, quando eu e a esposa, depois a gente fez o conselho de família com os 2 filhos, fomos analisar as despesas, tinha uma lá de R$ 80, falei, não, eu não comprei aqui. Mas, na verdade, a maquininha era da sogra do cara que me enviou, que não tinha nada a ver. Eu fui pesquisar, né? E, inclusive, deu até um probleminha, porque a sogra falou, ele está usando minha maquininha? Mas aí é outra história. Então, Sim. anote. E quarto, que é uma questão comportamental, faça aquelas 3 perguntas clássicas. Diante de uma compra, de um sorvete a um carro, qualquer tipo, faça aquelas 3 perguntinhas. Eu quero. Normalmente a gente quer. Uhum. Eu posso. Olha, eu até posso. Eu preciso? Não. Abortada a compra. Então, eu quero, eu posso, eu preciso. Se nós internalizarmos isso no nosso dia a dia, vamos economizar muita coisa. Querer a gente quer, poder, não. Não. Então já abortou a compra. É. Preciso. Nossa, mais uma peça de roupa? Não, mas estava em promoção. Brasileiro adora promoção. Eu até fiz uma publicação no meu LinkedIn falando disso. A promoção, ela é uma tentação. Mas se você for analisar, a promoção é do quê? Ó, você tem que tomar o iogurte amanhã, que isso aqui está em promoção. Ó, você pode comprar o sapato, mas ele está arriscado. Alguém vai ver, Sim. né? Então a gente tem que tomar essa Está precaução. perto do prazo de vencimento, aquela coisa toda. Isso, que o governo, né, de plantão queria, de uma certa forma, acabar, né? Mas aí é outra história. Então, anotar, utilizar menos cartão de crédito, fazer as 3 grandes perguntas diante de um processo de compra, eu diria que ajuda muito. Uhum. Depois tem outras questões, que inclusive no curso a gente trata, que é mostrar isso. Se nós não envolvermos a família, a coisa não funciona. E finalmente, esse empréstimo consignado aí do CLT e outras categorias de trabalhadores, se puder evitar, é bom, né? Eu diria que sim, porque aquele é um dinheiro seu, né? Uhum. Dá pouco, tem pouco, eu estou endividado, ok.
Você está endividado por causa do cartão de crédito, não vai ser 10% do seu fundo de garantia. A gente está falando de 10%. A maioria do brasileiro vai pegar R$ 500, R$ 2.000, R$ 3.000. Isso Uhum. não vai resolver o problema E seu. vai aumentar a dívida, né? Pode aumentar, porque Uhum. você tem juros sobre isso. É uma forma mercadológica, eleitoreira interessante, que as pessoas, na minha opinião, a não ser em casos extremos, deveriam evitar. Muito bom. O microfone está à disposição do senhor para outros esclarecimentos que o senhor, porventura, queira fazer. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estarmos um tema um pouco árido, né? Sim. E às vezes chocante para grande parte da população. Mas a verdade dói, mas tem que ser dita, né, muitas vezes. Como diz o Evangelho de Lucas, a verdade vos libertará, né? É. Então, eu acho que mostrando às pessoas para que elas sejam mais comedidas, para que elas tenham planejamento, para que elas trabalhem com fatos e dados, a gente vai tornar o nosso país melhor. Ah, mas o americano é endividado. Ele mas tem uma dívida de uma taxa de juros de 4% ao ano. E o dinheiro dele vale muito. Uhum. Então, povo brasileiro, as instituições, né, as empresas, uma das grandes causas de desligamento e de baixa produtividade é a questão financeira. Pensa num operador na linha de produção com a agiota batendo na porta, com a fatura do cartão de crédito. Então, as empresas têm um papel muito importante também nessa questão de ajudar os seus funcionários, a sociedade. Orientar, né? Exatamente. Dinheiro é importante e a grande função dele é nos dar liberdade. Se as pessoas tiverem isso na mente, já é um grande passo. Professor Marco Antônio Nogueira, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco em nossa conversa com o Orley de hoje. Agradeço Viu? muito. E como eu falei da penúltima vez aqui, eu renovo o convite para essa nossa economia dar tantas marolas, né? Sim, Nesse sim. mar conturbado que nós vivemos. O Brasil não é para amadores. Não. Muito obrigado. Obrigado, Orley. E para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado também pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.